Imagine um jovem chamado para uma missão quase impossível. Um chamado que o levaria a confrontar reis, enfrentar perseguições e trazer mensagens de esperança e destruição. A história do profeta Jeremias é um épico de coragem, fé e determinação. Uma jornada que nos mostra o poder da palavra de Deus e a força de um homem disposto a seguir seu chamado. Vamos mergulhar nessa narrativa fascinante e descobrir como Jeremias, contra todas as probabilidades, se tornou uma voz poderosa em tempos de grande tumulto. Desde jovem, Jeremias sentia uma inquietação em seu coração, um chamado que não podia ignorar. Ele era filho de Hilquias, um sacerdote de Anatote, uma pequena cidade no território de Benjamim. No tranquilo cenário rural, onde os dias passavam sem grandes acontecimentos, Jeremias recebeu uma visita divina que mudaria sua vida para sempre. Em uma noite silenciosa, enquanto as estrelas brilhavam no céu, Deus apareceu a Jeremias com uma mensagem clara e poderosa. Antes de formar você no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias 1:5. Jeremias, tomado de surpresa, tentou recusar o chamado, argumentando que era apenas um jovem e não sabia falar bem. Mas Deus o tranquilizou, dizendo que estaria com ele e o capacitaria para a tarefa. Essa revelação foi tanto um privilégio quanto um fardo. Imagine a pressão e o medo de ser responsável por transmitir as palavras de Deus a uma nação em crise. No entanto, Jeremias aceitou sua missão, mesmo sabendo que enfrentaria grande resistência e sofrimento. À medida que Jeremias começava a entender a profundidade de seu chamado, ele teve uma visão impressionante. Deus tocando sua boca e dizendo: "Veja, hoje eu ponho minhas palavras em sua boca." Jeremias 1:9. Esta visão não só reforçou sua missão, mas também simbolizou o poder e a responsabilidade que carregaria com cada mensagem que transmitisse. Com esse chamado divino e a confiança renovada, Jeremias estava pronto para enfrentar seu destino. Mas pouco ele sabia que essa jornada o levaria a confrontar não apenas o povo comum, mas também reis e líderes, desafiando as estruturas de poder de sua época. Assim começa a jornada de Jeremias, um jovem transformado em profeta, destinado a ser uma voz em tempos de grande escuridão. Ele logo perceberia que seu caminho seria repleto de desafios e provas de fé, mas também de momentos de profunda conexão com Deus e suas promessas. E assim, o jovem profeta estava preparado para a missão que mudaria sua vida e o destino de uma nação. Mas os desafios que ele enfrentaria estavam apenas começando. Vamos explorar as primeiras mensagens de Jeremias e como elas foram recebidas pelo povo e pelos líderes de Judá. O jovem Jeremias, com o coração cheio de determinação, começou sua missão com mensagens poderosas e diretas. Ele andava pelas ruas movimentadas de Jerusalém, sentindo o peso do que precisava dizer. Suas primeiras profecias eram um chamado ao arrependimento, uma advertência de que o caminho que o povo de Judá estava trilhando os levaria à destruição. Com palavras que cortavam como uma espada afiada, Jeremias declarava: "Assim diz o Senhor, eu lembro da devoção da sua juventude, do amor de noiva que você tinha, de como me seguia no deserto, em uma terra não semeada. Israel era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que devoravam-no eram considerados culpados, e desgraça vinha sobre eles, declara o Senhor." Jeremias 2:2-3. Ele usava essa metáfora rica para lembrar o povo de seu amor inicial por Deus e de como se afastaram desse amor puro. Mas ao invés de arrependimento, Jeremias encontrou uma resistência feroz. O povo estava tão envolvido em suas práticas idólatras e corrupção que suas palavras caíam em ouvidos surdos. A rejeição começou a se transformar em hostilidade. Muitos zombavam dele, chamando-o de lunático, um profeta da desgraça. A cena na praça central de Jerusalém era intensa. Multidões se aglomeravam para ouvir o profeta ousado que ousava confrontar a nação. Suas palavras ecoavam contra as paredes de pedra das casas e templos. Eles trocaram a sua glória por algo que não tem proveito.
Espantem-se disso, ó céus. Tremam de medo e fiquem horrorizados, declara o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Jeremias 2, 11 e 13. Com essas metáforas, Jeremias pintava imagens vívidas da condição espiritual de Israel. A troca de Deus por ídolos era como trocar uma fonte de água viva por cisternas quebradas que não podiam sustentar a vida. Era uma ironia cruel que expunha a tolice e a futilidade dos caminhos do povo. Jeremias enfrentava líderes religiosos e políticos que viam suas mensagens como uma ameaça ao status quo. Ele foi levado diante dos sacerdotes e dos reis, onde suas palavras foram desafiadas e ridicularizadas. No entanto, a convicção inabalável do profeta o mantinha firme. Mesmo quando seu coração doía com a rejeição e a hostilidade, ele sabia que estava cumprindo a vontade de Deus. Enquanto Jeremias continuava a pregar, suas mensagens tornavam-se ainda mais urgentes e sombrias. Ele prenunciava a vinda de um desastre inevitável se o povo não se arrependesse. A cada profecia, a tensão aumentava e a reação do povo se tornava mais intensa. Os desafios e as visões que Jeremias enfrentava estavam apenas começando a revelar a verdadeira profundidade de sua missão. Vamos acompanhar como Jeremias lidou com as crescentes ameaças e perseguições, e como suas visões de destruição começaram a se manifestar de maneiras surpreendentes. As ruas de Jerusalém estavam em constante alvoroço, e o nome de Jeremias ressoava por toda parte. Ele não era mais apenas um profeta, mas um símbolo de discordância e desafio. Suas profecias de destruição iminente agitavam o povo, e sua presença em qualquer lugar gerava tensão. Uma das visões mais marcantes de Jeremias ocorreu durante uma noite de profunda meditação e oração. Em sua mente, ele viu um enorme caldeirão fervendo, inclinado do norte, despejando seu conteúdo escaldante sobre Judá. Essa visão era um prenúncio claro. Do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes da terra. Jeremias 1:14. Deus estava alertando sobre a invasão iminente dos babilônios, que viriam como um fogo incontrolável, destruindo tudo em seu caminho. Jeremias não podia ignorar essas visões. Ele caminhava pelas ruas com um ar de urgência, avisando o povo: destruirei as suas altas colinas, devastarei as suas terras e farei com que as suas cidades sejam desertas. Jeremias 4:26. Suas palavras eram como trovões em meio a uma tempestade, reverberando com uma força que poucos podiam ignorar. Mas quanto mais ele pregava, mais a oposição crescia. Os líderes religiosos, em particular, viam nele uma ameaça direta à sua autoridade. Em uma ocasião dramática, Jeremias foi levado ao templo, onde suas profecias provocaram a ira dos sacerdotes e profetas. Eles exigiram sua morte, acusando-o de traição por prever a destruição de Jerusalém. Este homem merece a morte, pois profetizou contra esta cidade, gritaram eles. Jeremias 26:11. Jeremias, no entanto, respondeu com uma coragem implacável: façam comigo o que acharem melhor, mas saibam que, se me matarem, estarão trazendo sangue inocente sobre si mesmos. Jeremias 26:14 e 15. Suas palavras, carregadas de firmeza e verdade, silenciaram a multidão por um momento, mas a tensão era palpável. Apesar das ameaças constantes, Jeremias continuava sua missão. Ele sabia que estava enfrentando um sistema corrupto e que sua vida estava sempre em risco, mas sua fé em Deus e a certeza de sua missão o mantinham firme. Em uma noite sombria, ele foi preso e jogado em uma cisterna lamacenta, um castigo cruel destinado a quebrar seu espírito. Mas mesmo ali, em meio ao lodo e à escuridão, Jeremias não desistiu. Suas orações se elevaram como gritos silenciosos, ecoando na noite fria. A imagem de Jeremias, solitário e perseguido, era um reflexo do estado espiritual de Judá. Enquanto o profeta sofria por falar a verdade, a nação caminhava cegamente para sua própria ruína. Cada visão de destruição se tornava mais real, e cada perseguição
reforçava a necessidade urgente de arrependimento. E assim Jeremias, fortalecido por sua fé e suas visões, continuava a desafiar o destino que via se aproximando. Ele sabia que a pior parte ainda estava por vir e que as provas de sua fé seriam ainda mais severas. Vamos explorar as mensagens de esperança que Jeremias trouxe em meio à desolação, e como ele se tornou um farol de luz em tempos de escuridão total. Em meio ao caos e à destruição iminente, a figura de Jeremias brilhava com uma resiliência inabalável. Embora suas profecias de juízo fossem assustadoras, Jeremias também carregava em seu coração mensagens de esperança que traziam consolo e promessa de restauração para o povo de Judá. Os dias em Jerusalém eram sombrios. Os sinais da invasão babilônica estavam por toda parte. Os rumores de guerra, os preparativos desesperados, a ansiedade nas faces dos habitantes. Foi nesse cenário desolador que Deus deu a Jeremias uma visão diferente, uma promessa de um novo começo. Deus disse: Eu mesmo reunirei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as dispersei, e as trarei de volta às suas pastagens, onde terão muitos descendentes. Jeremias 23:3. Esta imagem poderosa de um pastor reunindo suas ovelhas perdidas simbolizava a restauração que viria após o julgamento. Em uma manhã clara, Jeremias foi até a casa de um oleiro, obedecendo a um comando divino. Lá, ele observou o oleiro moldar um vaso de barro na roda. De repente, o vaso se quebrou em suas mãos, mas o oleiro não o descartou. Em vez disso, ele o remodelou, criando um novo vaso perfeito. Deus então falou a Jeremias: Não posso eu fazer de vocês o que fez o oleiro, ó comunidade de Israel? Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Jeremias 18:6. Essa metáfora profunda era uma mensagem clara de que, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus ainda tinha o poder de refazer e restaurar seu povo. Mas as mensagens de esperança de Jeremias não paravam aí. Em um momento de profunda inspiração, ele escreveu uma carta aos exilados na Babilônia, encorajando-os a prosperar mesmo em terra estrangeira. Construam casas e morem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Jeremias 29:5-7. Ele garantiu que o exílio não seria o fim, mas um período de aprendizado e renovação. Jeremias também recebeu uma visão maravilhosa de um novo pacto, diferente do que Deus havia feito com os antepassados de Israel. Deus declarou: Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. Essa promessa era um farol de esperança, sugerindo uma relação mais profunda e pessoal com Deus. As mensagens de Jeremias, com suas imagens vívidas e promessas de restauração, trouxeram um vislumbre de luz em tempos de trevas. Cada profecia de esperança era como um bálsamo para as almas aflitas, uma lembrança de que, mesmo no exílio e na desolação, Deus não havia abandonado seu povo. À medida que Jeremias continuava a transmitir essas mensagens de esperança, a tensão em Jerusalém aumentava. O cerco dos babilônios estava se tornando cada vez mais inevitável. Vamos acompanhar como Jeremias lidou com a queda de Jerusalém e as terríveis consequências desse evento devastador. O som ensurdecedor dos tambores de guerra ecoava pelos vales, enquanto as muralhas de Jerusalém tremiam diante do poder avassalador dos exércitos babilônicos. A cidade, outrora um centro vibrante de fé e comércio, agora estava envolta em um manto de medo e desespero. Os profetas que pregaram falsamente paz agora estavam em silêncio, e apenas as palavras de Jeremias ressoavam nas memórias dos habitantes. Vejam, eu trarei uma nação contra vocês de longe, ó comunidade de Israel. Eles são poderosos, uma nação antiga, uma nação cuja língua você não conhece. Jeremias 5:15.
Os babilônios, liderados pelo impiedoso rei Nabucodonosor, montaram acampamento ao redor de Jerusalém, bloqueando todas as entradas e saídas. A fome começou a corroer a resistência dos habitantes e a peste se espalhou pelas ruas estreitas e lotadas. O cenário era apocalíptico: mães chorando por seus filhos perdidos, homens desesperados procurando por comida e o som constante dos exércitos estrangeiros se aproximando cada vez mais. Jeremias, fiel ao seu chamado, continuava a profetizar. Em meio ao caos, ele comprou um campo em Anatote, seguindo a orientação de Deus, como um símbolo de esperança e da futura restauração de Israel. Jeremias 32, 6, 15. Esse ato de fé, realizado em meio à destruição, era uma mensagem poderosa. Mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a promessa de Deus permanecia. No entanto, as visões de Jeremias sobre a destruição iminente estavam se tornando realidade. As muralhas da cidade finalmente cederam e os babilônios invadiram Jerusalém com uma fúria implacável. O templo, o coração espiritual de Israel, foi saqueado e incendiado. Os ricos ornamentos de ouro derretiam sob o calor intenso e a fumaça escura subia ao céu, simbolizando a queda de uma nação que se afastara de seu Deus. Jeremias assistia a tudo com o coração pesado. Ele sabia que a destruição era o resultado da desobediência do povo, mas isso não diminuía sua dor. As ruas estavam cheias de corpos e os gritos dos que ainda viviam eram uma sinfonia de sofrimento. O profeta lamentou profundamente, escrevendo suas dores no livro de Lamentações. Como está sentada solitária a cidade, outrora tão populosa, ela se tornou como uma viúva. Lamentações 1:1. O rei Zedequias, que tinha ignorado repetidamente os avisos de Jeremias, tentou fugir, mas foi capturado e levado diante de Nabucodonosor. Seus filhos foram mortos diante de seus olhos antes que ele fosse cegado e levado em correntes para a Babilônia. Jeremias 39, 6, 7. A cena era um retrato sombrio do destino trágico que se abateu sobre aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Mas mesmo em meio a essa desolação, a mensagem de Jeremias não era apenas de juízo, mas também de renovação. Ele continuava a pregar que Deus tinha planos de esperança e futuro para Israel. Sua voz, ainda que solitária, era um farol de esperança para os poucos que ouviram e acreditaram. Enquanto Jerusalém estava em ruínas e os exilados se preparavam para sua longa jornada até a Babilônia, Jeremias olhava para o futuro. Ele sabia que a história de Israel não terminava ali e que Deus, em sua infinita misericórdia, ainda tinha um plano de redenção. Vamos acompanhar como Jeremias lidou com o período do exílio e como suas palavras continuaram a ressoar entre os exilados, mantendo viva a chama da esperança. O sol se pôs sobre uma Jerusalém em ruínas, e o som melancólico do vento soprava pelas ruas desertas. O povo de Judá, agora cativo, marchava em direção à Babilônia, deixando para trás sua terra e seus lares. As correntes nos pulsos e tornozelos tilintavam com cada passo. Um som metálico que contrastava com os murmúrios de despedida e as lágrimas silenciosas. Jeremias, o profeta que havia testemunhado e alertado sobre essa tragédia, permaneceu em Jerusalém. Apesar de suas profecias de destruição terem se cumprido, ele continuava a ser uma voz de esperança e orientação. Entre os destroços, Jeremias escreveu cartas aos exilados, instruindo-os sobre como viver e prosperar em terras estrangeiras. Suas palavras eram um bálsamo para corações feridos, oferecendo orientação e consolo. Construam casas e morem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Jeremias 29, 5, 7. Em meio ao exílio, Jeremias encorajava o povo a manter sua fé e a construir uma nova vida, lembrando-os de que Deus ainda tinha planos para eles. A jornada para a Babilônia era árdua e longa. As planícies áridas se estendiam sem fim, e o calor abrasador fazia com que cada passo parecesse mais pesado que o anterior. No entanto,
As palavras de Jeremias ecoavam na mente dos exilados, trazendo uma faísca de esperança. Eles não estavam esquecidos. Deus ainda estava com eles, mesmo em terra estrangeira. Enquanto os anos se passavam, os exilados começaram a se adaptar à vida na Babilônia. A cidade, com seus jardins suspensos e magníficos templos, era um contraste impressionante com a Jerusalém destruída. No entanto, a saudade de casa permanecia, e as palavras de Jeremias continuavam a ser um lembrete constante de suas raízes e da promessa de Deus. Jeremias, em Jerusalém, continuava a profetizar e a registrar suas visões. Ele sabia que o exílio não era o fim. Deus havia prometido restaurar seu povo, e Jeremias se apegava firmemente a essa promessa. Em suas orações, ele via uma nova Jerusalém, uma cidade renovada e próspera, onde Deus reinaria sobre seu povo. Em uma noite tranquila, enquanto contemplava as estrelas, Jeremias teve uma visão de um novo pacto. Os dias estão chegando, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 31, 33. Esta promessa de um relacionamento renovado entre Deus e seu povo era uma luz brilhando na escuridão do exílio. A vida no exílio era um teste de fé e resiliência. Os exilados enfrentavam desafios diários, mas também encontravam momentos de alegria e crescimento. A comunidade se unia em torno das tradições e da fé, mantendo viva a chama da esperança. Enquanto isso, em Jerusalém, Jeremias continuava a escrever e a orar. Ele sabia que o tempo de restauração estava se aproximando, e sua missão ainda não estava completa. Vamos explorar como as promessas de Deus começaram a se cumprir e como a esperança de retorno se transformou em realidade para o povo de Judá. Os anos no exílio se arrastaram, e a esperança de retorno à terra prometida parecia um sonho distante para muitos. No entanto, a promessa de Deus, transmitida por Jeremias, nunca perdeu seu brilho. A Babilônia, com todo o seu esplendor e poder, também começou a mostrar sinais de decadência. Foi nesse cenário que uma nova potência emergiu, mudando o destino de Israel mais uma vez. A ascensão de Ciro o Grande, o rei da Pérsia, foi um ponto de virada. Ciro conquistou a Babilônia e, em um ato surpreendente, proclamou que os exilados poderiam retornar às suas terras e reconstruir seus templos. A notícia chegou aos ouvidos dos judeus como uma música celestial. Eles se lembraram das palavras de Jeremias, que havia profetizado sobre o tempo do exílio e o retorno. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Jeremias 29, 10. A jornada de volta não foi fácil. As caravanas de exilados se moviam lentamente pelas estradas poeirentas, carregando seus pertences e as esperanças de uma nova vida. As noites no deserto eram frias e os dias escaldantes, mas a promessa de restauração os impulsionava a seguir em frente. Eles não eram mais um povo derrotado, eram sobreviventes, com a fé renovada e a determinação de reconstruir sua nação. Jeremias, agora mais velho, observava esses eventos com um coração repleto de gratidão. Ele havia testemunhado a queda de Jerusalém, suportado a dor do exílio e agora via o início de uma nova era. Suas profecias sobre a nova aliança começaram a tomar forma diante de seus olhos. A visão de um povo com a lei de Deus escrita em seus corações estava se realizando. À medida que os exilados chegavam às ruínas de Jerusalém, eles encontravam uma cidade devastada, mas cheia de potencial. As pedras caídas e os templos destruídos eram lembranças dolorosas do passado, mas também ofereciam uma tela em branco para um novo começo. Com coragem e fé, eles começaram a reconstruir as muralhas e o templo, pedra por pedra, tijolo por tijolo. Em meio aos escombros, surgiam cenas de esperança e renovação. As crianças brincavam entre as ruínas, enquanto os anciãos contavam histórias de um tempo antes da destruição. As famílias se reuniam para orar e agradecer a Deus por sua fidelidade. Havia um espírito de unidade e propósito que permeava o ar.
Jeremias, em sua sabedoria, continuava a guiar o povo com suas palavras. Ele lembrava a todos que a verdadeira restauração não era apenas física, mas também espiritual. Serei encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta ao lugar de onde os deportei. Jeremias 29, 14. Esse era um lembrete de que a mão de Deus estava sobre eles, guiando cada passo do caminho. A restauração de Jerusalém era um símbolo poderoso do amor constante e da misericórdia de Deus. Os exilados, agora retornados, estavam prontos para reconstruir não apenas uma cidade, mas uma nação fundamentada na fé e na obediência ao Senhor. A jornada de Jeremias, de um jovem relutante a um profeta resiliente, estava chegando a um ponto culminante, mas sua missão de inspirar e liderar o povo continuava. A saga de Jeremias, marcada por uma fé inabalável e uma determinação corajosa, é um poderoso testemunho do que significa ser verdadeiramente comprometido com um chamado divino. Ele enfrentou rejeição, perseguição e a devastação de sua amada Jerusalém, mas nunca vacilou em sua missão. Através de suas palavras, não apenas trouxe julgamento, mas também ofereceu vislumbres de esperança e renovação. Em meio às ruínas, ele viu a promessa de um novo começo e trabalhou incansavelmente para guiar seu povo de volta à fé e à restauração. A história de Jeremias nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer e a fé pode ser uma luz brilhante que nos guia através da adversidade.